quero desafiar você a caminhar à altura da identidade que você tem, porque é um desperdício você ser um filho de Deus e caminhar como um homem comum. É um desperdício você fazer parte de um reino inabalável e você viver sendo abalado por coisas cotidianas. É um desperdício você ter sido gerado na eternidade e carregar promessas que apontam para a eternidade, mas ficar ansioso por causa da próxima semana e do desafio do mês que vem. É um desperdício você ser chamado por um Deus sobrenatural para caminhar de forma sobrenatural, mas a sua mentalidade ainda ser uma mentalidade natural. Eu estava esses dias conversando com o pastor Gustavo Paiva de Brasília, e a gente estava falando sobre os desafios de pastorear nessa geração. Cada geração teve os seus desafios. A gente chegou no consenso. Um dos maiores desafios de pastoreio nessa geração é que temos muitos cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. A sua mentalidade, os coaches chamariam de mindset, o seu mindset, sua cosmovisão, o seu conjunto de crenças, a forma como você enxerga o mundo, precisa ser redimida para que você enxergue o reino. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar, é uma condicional, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não nasci de novo, eu não me torno um ser espiritual. E se a minha mente não nasce de novo, eu não consigo ter a mentalidade de Cristo, eu não consigo enxergar o que Deus enxerga, entender o que Deus fala, e com consequência, eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Quem é esse que consegue dormir mesmo em meio a uma tempestade tão forte? Você sabe por que a gente fica impactado quando Deus acalma a tempestade, mas a gente não fica tão impactado quando Ele consegue dormir em meio a ela? Porque a gente acredita que é mais poderoso se mover em autoridade do que na paz que excede todo entendimento. Então, se a gente vê alguém falando, acalma-te, aquieta-te, a gente fala, uau, olha o que ele acabou de fazer. Mas o que deve chamar a nossa atenção, principalmente nos dias que a gente vive hoje, em que existe uma geração ansiosa caminhando a passos largos para perder o domínio sobre as suas próprias emoções, o que deve nos chamar mais atenção não é o fato de Jesus acalmar tempestades, é o fato dele conseguir dormir em meio a elas. Quem é esse que consegue dormir em meio a tempestades? Esse é o nosso Redentor, e Ele vive, e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, e porque Ele governa, nós sabemos que o nosso amanhã é melhor que hoje, e porque as palavras dele são verdade e vida para nós, nós sabemos que cada uma delas vai se cumprir. Essa verdade é capaz de te colocar de pé, mesmo quando tudo ao teu redor parece estar desmoronando. Eu quero falar sobre o poder de recomeçar. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder de recomeçar. Diga, já chegou sobre a minha casa. O poder de recomeçar, irmão, já chegou sobre o teu casamento. O poder de recomeçar já chegou sobre os teus negócios. Tem alguém que está comigo? Eu lembro que há 2 semanas atrás eu estava junto com a nossa igreja lá em Miami, e eu preguei sobre algo que me marcou para sempre. Eu e a Kezinha, a gente vai fazer 11 anos de casado agora em dezembro. Alguém pode dizer glória a Deus? E eu lembro que quando a gente casou, nosso casamento foi muito simples assim. A gente não conseguiu ter festa, a gente casou na igreja, e aí depois a gente foi para uma churrascaria para jantar junto com alguns convidados. E a gente sempre ficava falando a respeito do casamento dos sonhos. E Kezinha, ela imaginava uma festa incrível, ela imaginava a poder escolher as flores e o cerimonialista e tá lá escolhendo cada detalhe da festa. E eu sempre falava com ela, amor, fica tranquila, quando a gente fizer 10 anos a gente vai fazer essa festa. Tem algum homem que está entendendo onde eu quero chegar? Porque na minha cabeça eu pensava, 10 anos é muito tempo, irmão. Até lá a gente já virou uma chave, até lá eu já estou com dinheiro para pagar uma festa. E aí quando eu estava com 7 anos de casado, Kezinha falava, amor, tá quase chegando 10 anos. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. Tá quase chegando, amor, é verdade. E aí 8 anos se passam, 9 anos se passam, e quando chega no 10º ano, Kezinha fala, ei amor, esse é o ano que a gente vai celebrar a nossa festa de casamento. E eu falei para ela, eu falei completamente esvaziado de expectativa, eu falei, amor, só um milagre. Só que para Kezinha eu falei as palavras mágicas, ela disse, então agora tá fácil. Eu lembro que um casal de fotógrafos entrou em contato com a gente, e eles falaram, sabe, a gente quer fazer um casamento portfólio, e a gente ficou sabendo da história de vocês, que no ano passado você quase morreu, e Deus ressuscitou você, Deus trouxe um novo começo para você, e tem a filha de vocês, a Cecília, que é linda, a gente acompanha. E a gente falou, cara, que tal a gente fazer um casamento portfólio com o André e com a Kezinha?
A gente queria saber se vocês topam. Vai ser só a fake, é só vocês vão ter lá, vai ter um pastor, vai renovar as alianças de fato, só que não vai ter convidados, é só um portfólio. A gente falou, tá ótimo. E aí ao longo da semana, a Kezinha ia tratando com ela dos detalhes, e aí daqui a pouco ela falou, cara, quer saber, tá tão lindo, a gente já conseguiu florista, decorador, a gente já conseguiu espaço, só o espaço era mais de 15 mil reais, a gente já conseguiu que eles liberassem para fazer lá, a gente já conseguiu filmmaker, a gente já conseguiu tudo, e a gente estava pensando, por que vocês não fazem uma festa de verdade, já que já está tudo pago? E aí eu falei, tá bom, como é que a gente faz isso? Ela falou, bom, o buffet falou que faz a preço de custo, é só, sei lá, 10 mil reais. Eu falei, então... Eu falei, o máximo que eu consigo levantar é 800 reais, é tudo que eu consigo. Ela falou, eu acho que não dá, mas eu vou falar com o dono do buffet. Aí daqui a pouco ela retorna e fala, olha, eu falei com o dono do buffet, ele falou que topa. Se vocês conseguirem ajudar com 2 mil reais, ele faz. Eu falei, então, lembra dos 800 reais? Eu ainda estou naquele ponto da história. Aí daqui a pouco ela retorna, quer saber? O dono do buffet falou que ele vai fazer e vai pagar tudo para vocês. E aí chegou o dia. Pode celebrar comigo, irmão. Os milagres que eu vivi, eu declaro que você vai viver infinitamente mais sobre a tua casa, porque é a unção que a gente honra, a gente usufrui dela, amém?